Sou o professor Alexandre Mendes, né? Vamos iniciar aqui as questões de processo penal, direito processual penal, para o concurso do ITEP, né, propriamente dito. Mas primeiro eu vou aqui me apresentar. Já trabalho há pelo menos 20 anos em concurso público. Sou formado em Direito pela Universidade de Taubaté, né, no ano de 99. E sou pós-graduado em Administração Pública, sou professor universitário e já trabalho com concurso público já há bastante tempo. Então nós vamos aqui passo a passo, dentro de cada bloco. Então vamos iniciar o processo penal com inquérito policial, perfeito? Então, à medida que nós formos desenvolvendo as questões, vocês vão ter tranquilidade para executar qualquer tarefa de qualquer concurso. Basta ter atenção, concurso público é atenção. Então nós vamos iniciar inquérito policial, né? E vamos aqui para a primeira questão. Pois bem, então a primeira questão, né, uma questão de técnico judiciário, da banca Consulplan. Então a pergunta é a seguinte: sobre o tema inquérito policial, assinale a alternativa incorreta. Bom, então essa questão, antes de nós iniciarmos ela propriamente dita, o candidato, né, aquele que está realizando o concurso público, tem que ter tranquilidade. Vai ter uma questão correta, né, e vão ter questões, as 4 ou 5 assertivas, 3 ou 4 assertivas vão estar incorretas. Então nós vamos analisar assertiva por assertiva, explicando os detalhes, né, de cada questão. Bom, iniciamos. Diz a linha A: o inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa sempre que servir de base a uma ou a outra. Então, aqui nós vamos logo iniciar a primeira explicação, né? Então, a denúncia, a peça inicial acusatória, nos crimes de ação penal pública, né, incondicionada, e nós temos lá a queixa ou a representação para tratar efetivamente da ação penal privada e da ação penal pública condicionada à representação. Lembrando sempre, né, que na ação penal privada e na ação penal pública condicionada à representação, para que a ação, né, ela seja intentada contra o ofensor, né, tem que haver ou a representação ou a queixa. No caso do crime ser de ação penal pública incondicionada, né, o inquérito policial vai ser feito de ofício. Uma questão também interessante é que às vezes o candidato fica preocupado: quando é que eu vou saber se um crime ele carece de ser iniciado por meio de queixa, de representação ou de ofício? É simples. O próprio dispositivo no Código Penal, ele vai dizer: este crime se procede mediante representação, esse crime se procede mediante queixa. Então, fica mais fácil de nós identificarmos. Mas vamos nos ater aqui. Essa questão está correta, né? Essa linha está correta. Então, quando o inquérito policial, tanto com os crimes de ação penal pública incondicionada, como os de ação penal privada, se, né, servir de base uma ou a outra para cada ação, ele vai acompanhar a ação. Então, imagine, por exemplo, que o indivíduo sofre com crime de calúnia, né? Lembrando sempre que calúnia é a conduta criminosa quando alguém imputa a outra pessoa um fato falso definido como crime. Este delito, por exemplo, ele se inicia por meio de ação penal privada. Então o inquérito policial ele requer que o ofendido, né, ele apresente uma queixa-crime. Então o inquérito policial vai seguir, quando for encaminhado para a autoridade judicial, como base dessa queixa-crime. Bem como, caso tenha, por exemplo, um crime de homicídio, em que tenha sido feita uma ação penal pública incondicionada, o inquérito policial servirá de base, né, para a posterior denúncia do Ministério Público e apreciação da autoridade judicial. Então ela está correta. Lembramos sempre, uma coisa que eu costumo dizer nas minhas aulas, é que quando o candidato ele se apresenta com uma questão dessa, risca ali incorreta, porque o nosso subconsciente, ele geralmente trabalha para as questões corretas. E às vezes não é muito incomum o candidato errar uma questão dessa. Quando ele vai lá, ele vai encontrar a letra A geralmente correta. E ele vai marcar, só que na verdade busca-se, né, a alternativa incorreta. Então essa está correta, não é o que nós queremos. Depois diz lá: todas as peças do inquérito policial serão, num só processado,
reduzidas a escrita ou datilografadas e, neste caso, rubricadas pela autoridade policial. Sem dúvida, né? Um dos princípios do inquérito policial é que ele é escrito. Ele não é feito de maneira oral. Ele é escrito. Também está correto. C. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, então aqui paramos antes de continuar na linha C, perdão. Quem arquiva inquérito policial é a autoridade judiciária. A autoridade policial não arquiva inquérito policial. Continuando, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas se de outras provas tiver notícia. Então isso é muito comum. Às vezes inicialmente um inquérito policial ele foi à frente mandado arquivar porque não havia a possibilidade de provas e posteriormente sabe-se de notícias acerca daquele delito. Não há nenhum tipo de problema que não ocorra o desarquivamento do inquérito porque existem novas provas. Até lembrando, porque o inquérito policial ele tem essa finalidade, né? Apurar materialidade e autoria, ou seja, a conduta sobre qual incidiu e quem a praticou. E por fim, a letra D diz, mesmo no crime de sequestro, o delegado de polícia não poderá requisitar de empresas da iniciativa privada dados e informações cadastrais da vítima ou de suspeitos, dependendo de decisão judicial. E aqui é um erro. Houve uma alteração da lei, né, em que, por exemplo, crimes de sequestro, crimes de extorsão, em que há efetivamente a restrição da liberdade da vítima, aqueles crimes em que há a redução à condição análoga de escravo, a autoridade policial poderá requisitar, né, de empresas de iniciativa privada informações. Inclusive, o Código de Processo Penal diz que, uma vez interposta a requisição a essas empresas, né, elas têm 24 horas para atender a requisição da autoridade policial. Lembrando sempre, né, que requisição em direito é ordem, né? Então é uma ordem da autoridade que deve ser cumprida, ok? Então a letra A está correta, né? A letra B também está correta, a letra C também está correta e a letra D nós temos aqui a questão do não, né? Não poderá, e na verdade ele poderá requisitar essas informações da empresa de iniciativa privada, ok? Então, espero ter tranquilizado inicialmente as questões, né, essa questão 01, e vamos aqui para a questão número 2. Pois bem, a questão número 2 diz mais ou menos o seguinte, à luz do Código de Processo Penal, no que se refere ao inquérito policial, é correto afirmar. Então, mais uma questão em que eu vou ter aqui 4 assertivas incorretas e uma é correta. Essas questões, elas são boas realmente de comentar e de estudar, porque ela requer do candidato uma apurada leitura, né, do Código de Processo Penal. E é importante para esse tipo de concurso que vocês vão prestar a leitura do Código de Processo Penal, conhecido aí pelos concurseiros como lei seca, né? Por quê? Porque é nessa hora que o elaborador aí da prova, da banca, ele tira uma palavrinha, acrescenta outra, acrescenta o não, restringe com a palavra apenas ou somente. Mas vamos iniciar aqui para a questão. Então ele diz assim, o ofendido ou seu representante legal não poderão requerer diligência da autoridade policial, cabendo ao Ministério Público esta tarefa. E, em verdade, né, o que visa o inquérito policial? Né, um dos princípios aí do inquérito policial é a questão de ser ele inquisitorial, né? E, na verdade, significa que uma vez iniciada esse inquérito policial pelos órgãos oficiais, que é uma outra característica aí do inquérito policial, que realmente diz que ele tem que ser realizado por órgãos oficiais, né? Ele vai continuar até ele concretizar o direito de punir do Estado. Mas uma coisa que é muito interessante é que no curso do inquérito, que é importante também o candidato saber, não há apuração de contraditório ou ampla defesa. Mas isto não inibe, né, que o ofendido ou mesmo o ofensor requeira diligências do delegado de polícia. O que ele não pode, né, uma vez constatado que essa diligência, né,
ela vai efetivamente ser protelatória, ele pode não autorizar. Inclusive, o Código de Processo Penal diz que, com relação à diligência, fica a critério da autoridade. Lembrando sempre, candidato, que critério, né, critério é ato discricionário. Veremos, quando tratarmos do direito administrativo, também seria eu que irei ministrar, vamos explicar especificamente a questão da conveniência e oportunidade. Então, o delegado, a autoridade, né, vai analisar efetivamente se é viável ou não, se é protelatório ou não, se é conveniente ou não, se é oportuno ou não. Então, na verdade, a questão está incorreta, né? A letra está incorreta. Letra B, a autoridade policial poderá mandar arquivar autos de inquérito policial. Acabamos de dizer, acabamos de mencionar, né, que o arquivamento do inquérito policial, ele não é da autoridade policial. Inclusive, isso está descrito no próprio Código de Processo Penal quando trata do capítulo do inquérito policial. Então, também está incorreto. Bom, depois ele diz, depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial não poderá proceder a novas pesquisas se de outras provas tiver notícia. Ora, se ele começou o inquérito, né, mesmo do arquivamento, já vimos essa questão na outra, ele tiver notícias, ele pode inclusive desarquivar o inquérito nesse intuito de apurar efetivamente aquela conduta delituosa. Então também está incorreto. Letra D. A autoridade policial, logo após tomar conhecimento da prática de um crime, deverá colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possui alguma deficiência, e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. Então, quando o delegado ele toma conhecimento da prática de um delito, o artigo 6º, né, do Código de Processo Penal determina que o delegado de polícia ele realize várias condutas. Então ele vai até o local, verifica se há testemunhas, realiza a perícia do local, né, ouve as pessoas, né, verifica se existem câmeras, se existem imagens do local. Então, dentre essas, repito, dentre essas atribuições, ou seja, determinações, realizações que o delegado tem que concretizar, está essa possibilidade, né? Está essa possibilidade. Está no artigo 6º, está correta essa questão. Então, a questão número 2, a questão correta é a letra D. Mas vamos finalizar aqui, tratando efetivamente da letra E. A letra E diz assim, a autoridade policial poderá instaurar inquérito policial de ofício. Bom, se é inquérito policial de ofício, é porque se trata de ação penal pública incondicionada. Bom, ainda que se trate de crime de ação penal privada. Bom, se o crime é de ação penal privada, não estamos diante, repito, não estamos diante de um inquérito policial de ofício. Há a necessidade para a instauração do inquérito da queixa-crime. Então, essa questão está incorreta. E para que ela estivesse adequada, seria mais ou menos assim. A autoridade policial, para instaurar inquérito policial, no que diz respeito a crime de ação penal privada, requer do ofendido a apresentação da queixa-crime para dar o pontapé inicial, né, do inquérito policial. Então, muito proveitosa essa questão, porque nós podemos tratar de vários assuntos acerca. Então, repetindo a questão número 2, a questão correta é a letra D. Partamos então para a terceira questão. Pois bem, essa questão é muito legal. Ela diz assim, a autoridade policial de uma determinada cidade do estado do Mato Grosso do Sul instaura inquérito policial para apurar um crime de aborto cometido pelo médico X. No curso das investigações, lembrando que aborto é um dos crimes contra a vida, né? Temos lá o homicídio, temos lá o infanticídio, temos lá induzimento, instigação e auxílio ao suicídio e temos o crime de aborto. No curso das investigações, a prisão preventiva do médico é decretada pela Justiça e o mandado de prisão é cumprido. Neste caso, segundo estabelece o Código de Processo Penal, o inquérito policial deverá ser concluído a partir da data em que foi executada a prisão cautelar, no prazo de... Então, olha para aqui, candidato, não vai errar essa questão, porque essa questão é simples. Indiciado preso.
indiciado preso. Indiciado preso. Conclusão do inquérito, 10 dias. Indiciado preso. Indiciado preso. Indiciado preso. Conclusão do inquérito, 10 dias. Indiciado solto. Conclusão do inquérito, 30 dias. Como nós estamos diante do indiciamento, né, do indiciado preso, a conclusão do inquérito é de 10 dias. Questão da letra B. Está falando em 10 dias. Se ele tivesse solto, seria a conclusão do inquérito em 30 dias. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente, quando tratarmos da denúncia, né, que no caso da apresentação da ação penal, da denúncia promovida pelo representante do Ministério Público, se ele estiver preso, o representante do Ministério Público tem que concluir em 5 dias. Então, vamos colocar assim, fica mais fácil. Indiciado, preso, término do inquérito policial 10 dias, apresentação da denúncia 5 dias, então a conclusão entre inquérito policial mais denúncia, total de 15 dias. Se ele estiver solto, término do inquérito policial 30 dias, apresentação da denúncia 15 e 45. Então, para que o juiz tome conhecimento da peça inicial acusatória, para o indiciado preso é 10 de inquérito policial, mais 5 da apresentação da denúncia. Se ele estiver solto, 30 dias para o término, para a conclusão do inquérito policial e 15 dias para a apresentação da peça inicial acusatória, que é a denúncia. Questão número 3, letra B de bola, muito simples, não dá para errar, viu? Esse tipo de questão em prova de concurso público é para eliminar a questão, é para acertar a questão, ok? Espero que as informações que estão sendo passadas estão sendo absorvidas pelos candidatos. Né? Partamos então para a questão número 4. Bom, mais uma vez a questão número 4, que ainda fala sobre inquérito policial, versa sobre uma alternativa correta. Então, vamos analisar de maneira pormenorizada, né, as questões, analisando letra por letra. Vamos lá para a letra A. E diz assim: uma vez concluído o inquérito policial, não poderá, mesmo a requerimento do Ministério Público, ser devolvido à autoridade policial. Então, na verdade, vamos imaginar, né, o inquérito policial, ele é entregue ao representante do Ministério Público e, por exemplo, o promotor quer realizar uma diligência que ele entende necessária para a propositura da ação penal, para a propositura da denúncia, perdão, ele manda de volta. Então, essa questão sobre voltar para a autoridade policial é possível. E ele diz que não é possível. Então, a alternativa errada. Lembremos, estamos à procura da questão correta. Letra B. A autoridade policial poderá mandar arquivar autos de inquérito policial quando identificada a tipicidade do fato investigado. Então, vamos tratar aqui uma questão do português. Essa questão, vamos falar primeiro, a primeira parte dela. Diz assim: a autoridade policial poderá mandar arquivar autos de inquérito. Não, ele não pode mandar arquivar os autos. Quem arquiva inquérito policial é o juiz, é a autoridade judiciária. Mas a segunda parte dessa letra, ele diz: quando identificar a atipicidade do fato investigado. Então, vamos trabalhar com essa palavrinha atipicidade. Né? Então, nós dizemos no direito penal que o conceito de crime é fato típico e antijurídico. Né? Concluindo esse raciocínio, fato típico, antijurídico e culpável. Bom, então o que é ser um fato típico? Significa que a conduta praticada por aquele agente corresponde a uma aplicação da lei penal. Significa que aquela conduta ela tem uma correspondência com um tipo descrito no Código Penal. Dizemos que um crime é atípico quando a conduta praticada pelo agente, por aquela pessoa, não encontra correspondência na lei penal. Mas vejamos então, por exemplo, um delegado de polícia que, apurando uma conduta praticada por determinado agente, conclui que ele não cometeu nenhuma conduta delituosa. Mesmo assim, lá no relatório em que ele encaminha para a autoridade judicial, ele vai dizer
que o indivíduo não cometeu nenhuma conduta delituosa. E quem vai decidir se há a possibilidade de haver ou não crime, de haver ou não arquivamento, é a autoridade judicial. Lembrando sempre que a peça inicial acusatória, que nesse caso é a denúncia, será proposta ou não pelo Ministério Público. Então, essa questão ela está errada duas vezes. Primeiro, porque determina que ele pode arquivar, e ele não pode arquivar. E segundo, diz que ele poderia arquivar caso o crime seja atípico. Mesmo sendo atípico, ele encaminha um relatório. Então, questão incorreta. Depois ele diz, o inquérito policial é imprescindível para instruir o oferecimento da denúncia. Isto é um equívoco. Às vezes, a autoridade judicial ou até mesmo um representante do Ministério Público, ele tem prova suficiente que não há necessidade do inquérito policial. Dizemos no Código de Processo Penal que o inquérito policial é uma peça meramente informativa. O artigo 39, parágrafo 5º do Código de Processo Penal diz que o Ministério Público pode dispensar o inquérito policial. Então, ele não é imprescindível. Ele é, tecnicamente, ele pode ser dispensado pelo requisitante, nesse caso, que é o Ministério Público. Então, está incorreto. Letra D. O inquérito policial é procedimento de natureza administrativa. Certo? Isso aqui é uma questão muito interessante. O inquérito policial é um documento administrativo. E depois ele diz, tem como características a oficialidade, ou seja, o inquérito policial ele é realizado por órgãos oficiais. Inquisitoriedade, ou seja, ele é inquisitorial, ele não admite contraditório e ampla defesa. Não se busca no inquérito policial contraditório e ampla defesa. O que se busca no inquérito policial é a descoberta de quem cometeu o delito e contra quem cometeu o delito e a forma como foi cometido o delito. Depois ele diz a indisponibilidade, ou seja, uma vez iniciado, ele vai até o final. E ao final, ele trata da discricionariedade, ou seja, não existe uma fórmula de bolo para a questão do inquérito policial. O delegado de polícia, no curso do inquérito policial, atendendo a conveniência e oportunidade, né, como não se tem um rito específico, ele vai adotar a melhor questão para apurar aquele delito. Então, pode ser desde a oitiva de uma testemunha, pode ser baseado em imagens de uma rua, pode ser imagens de uma empresa, né, pode ser por meio de identificação datiloscópica dos acusados, podem ser, enfim, por vários métodos para chegar ao final na apuração de um determinado crime. Então, a questão está correta. Mas, por fim, ele diz na letra E, o sigilo do inquérito policial, necessária elucidação do fato, extenso ao Ministério Público. O inquérito policial ele é sigiloso, mas o sigilo ele é dentro do inquérito policial. Essa extensão ao Ministério Público não está previsto no capítulo. Ele diz que o sigilo é no inquérito policial. Então, mais uma das características dessa questão. Vimos da oficialidade, vimos da inquisitoriedade, vimos da indisponibilidade, vimos da discricionariedade e estamos vendo uma outra característica, a sigilosidade do inquérito policial. Então, questão correta, número 4, letra D. Letra D. Ok? Então, agora, candidato, vejamos que nessas 4 primeiras questões, nós praticamente batemos em 20 artigos, né, do que trata efetivamente a questão do inquérito policial. Bom, mas, gente, vamos dar uma parada, vamos voltar no próximo bloco ainda com o inquérito policial, né? Não sai daí, fique grudadinho que já estamos voltando.